10 vídeos, 10 anos de casados. Uma das coisas que se passa depois que a gente casa é o pensamento em quando ter filhos. Ter ou não ter filhos, né? Porque há casais hoje em dia que decidem não ter. Não foi o nosso caso. Mas nesses 10 anos, assim que nós casamos, nós não quisemos de imediato ter filhos. Sim. Tanto é que nós esperamos 6 anos para ter o Judá. Não é isso mesmo? 6 anos? 6 anos completos. E a gente estava conversando sobre os prós e os contras de ter esperado tanto tempo. Isso. E Os hoje prós, a gente vê que é muito tempo. com certeza. A parte positiva, que eu considero, a Camila pode falar aqui também, mas foi o fato de termos tempo para sair, aventurar, que a gente sabe que quando tem um bebê pequeno, não é para qualquer lugar que a gente pode sair. Então a gente aventurou bastante, podemos dizer que sim, nós curtimos, viajamos, ficávamos até tarde assistindo série, filme, sem compromisso, foi um tempo muito bom mesmo. Nós também pensávamos nós estávamos na época estudando, acabei estudando teologia e eu terminei a minha faculdade. Então, foi bom nesse sentido. E o quanto a gente aventurou e curtiu bastante. Porém, tem parte negativa também, né, bem? Então, hoje, depois de um tempo, a gente desculpa a tremessão aqui, porque nós também viagem e a gente aproveitou já para gravar. Hoje a gente vê que a gente, se tivesse pensado direitinho, nós não teríamos esperado tanto tempo. Né, amor? Verdade. Porque a nossa energia não é mais a mesma. Uma criança, embora toda a dinâmica do casal, da casa mude, eu acho que tudo a gente consegue adaptar. Mas a energia que a gente dispensa, quando a gente está mais novo, por exemplo, nós casamos, eu com 24 e o Felipe com 26. Então, se a gente tivesse tido filho ali, eu com 26, mais ou menos, né? 3 aninhos aí, 2 aninhos, eu teria muito mais energia para poder. E a gente teve um filho menino, né? Então, tipo assim, acho que o menino, ele tem muito mais energia do que uma menina. Não sei como é que é, porque eu ainda não tive uma menina. Mas, pensando nesse tempo, hoje nós teríamos filho mais cedo. Você tá com que idade agora, bem? Eu tô com 35, faço 35 esse ano. Então, se nós tivéssemos, como a Camila falou, quando eu tivesse 26, tivéssemos tido filho, já estaria com 8, 9 anos, ou seja, bem independente. Então, a nossa energia, a gente sente que não é a mesma hoje, eu com 36, ela com 34 para 35, vou fazer 37 este ano. Então a gente considera a nossa energia já meio... Nossa, baixíssima. Baixíssima, né? Então é uma coisa que a gente pensa hoje que poderíamos ter tido antes. Não nos arrependemos, glória a Deus, temos o Judá abençoado, nossa vida é muito boa, mas, como dissemos, teve pontos positivos não ter tido filho antes, mas pensando na lógica da nossa energia, da nossa disposição, nós teríamos tido antes, tivéssemos pensado melhor. É verdade. E aí, como se diz, às vezes as pessoas perguntam, e o segundo filho? Né, vai ter, não vai ter? E aí a gente sempre deixa aberta essa pauta, porque nós já tivemos várias conversas sobre, na verdade a gente conversa quase todo dia, né, amor? Sim. Sobre ter ou não ter o segundo filho. Judá está com 3 anos agora, 3 anos e alguns meses, então, com essa idade que a gente tem, não sei se a gente animaria ter o segundo filho, mas ao mesmo tempo, pega a gente não ter, só ter um filho e não ter mais um para a companhia do primeiro, legado, né? A gente quer passar aí um legado espiritual para as crianças e tudo mais, então a gente nunca bate o martelo, né? Eu penso também que a gente está comentando isso, gente, mas a vida é boa. Se eu tenho filho antes, se eu tenho filho depois. O importante é você ter, porque muda completamente a nossa expectativa de tudo. Uma coisa bacana que é legal a gente deixar também nesse vídeo o que você acha que mudou na sua vida com relação eu não tô falando da parte de logística não, porque isso aí a gente realmente tem que se adaptar com filho ou sem filho. Mas o que mudou no seu amadurecimento depois que você foi pai? Depois que o Judá nasceu? Coloco aí. De quando eu me casei, colocar aí que eu amadureci, nós amadurecemos 30% da nossa vida. O restante, 70%, foi depois que tivemos filho.
É. Porque o fato de termos filho envolve isso que nós falamos, essa mordomia toda que tínhamos, de ficar até mais tarde assistindo filme, série, aventurando para qualquer lugar. Isso mudou. Que Sim. tudo que nós passamos a fazer não foi mais pensando em nós mesmos, Sim. e sim no nosso filho. Então quebra o nosso ego, né? O nosso orgulho, quebra aquela questão de tudo que eu faço é pensando em mim, nos faz a Egoísmo. fazer pensando no outro, pensando no ajudar. E isso é que de fato amadurece o ser humano. Podemos dizer que da nossa vida, a maior parte de amadurecimento foi depois que tivemos filho. Isso que ele falou sobre o ego, né? Eu vejo que você só descobre quem você é de verdade. Você só descobre quem que você é de verdade depois que você tem filhos. Que o filho, ele revela o que há de melhor, mas também o que há de pior em você. Principalmente no meu caso, que eu sou uma pessoa achava que eu tinha paciência até meu filho nascer. Então aí você vê que você não tem paciência. Aí você descobre que você tem que ser igual um elástico lá, sabe? Aquela coisa da flexibilidade. Coisas que você falava que faria, você chega, você não faz. Coisas que você falava que jamais faria, você se pega fazendo. Então, assim, é diariamente um teste. Então, eu acredito que eu também amadureci. Casados, eu acho que nós amadurecemos sim, mas não tanto quanto depois que o nosso filho nasceu. A gente é esticado, assim, a um nível todo. Eu acho que Deus, ele fez a família justamente com esse propósito, né? Porque quanto mais sozinho você é, mais egoísta você fica. E na nossa concepção, porque antes nós não queríamos ter filhos. Foi ou não foi? Nós não queríamos ter filhos. Quem que quebrou a gente com relação a ter filhos, legado, família, a parte espiritual, foi o próprio Deus. Ninguém chegou pra gente e falou, cara, que vocês estão errados, que vocês têm que fazer assim. Não. Nós dois, através da palavra, nós chegamos a como se diz, a plenitude desse legado, desse conhecimento. E nós falamos que realmente não faz sentido nós falarmos que somos família e termos condição de ter filhos, porque tem mulheres que realmente não têm condição, e nós não frutificarmos, sendo que isso também foi uma ordem do Senhor, né? Então, acredito que o que mais esticou a gente foi isso. E se fosse para ter vocês que estão nos assistindo aí, estamos esperando. Ai, gente, tem antes dos 30. É um conselho que eu te dou. Talvez vocês tenham mais energia do que nós aos 30. Mas isso é questão biológica mesmo. A biologia, a partir dos 25, a energia ela já vai despencando ali. Então, quando chega nos 30, o Felipe, que é 2 anos mais velho do que eu, um pouquinho, nos 30, realmente, a gente já tem que fazer ali uma suplementação. Criança depende da nossa energia. A gente gasta muita energia falando a mesma coisa 300 vezes. Não só a energia de falar, mas de brincar, igual o pai dele. Ele é menino, então a maioria das brincadeiras é carrinho, é de pular, é de correr. E aí quem tem que dispensar essa energia com ele? O pai dele. E eu a parte mais educativa, falar, explicar, limite, correção. E não que ele não faça. Mas nessa idade, o pai é muito mais o amigo e a mãe é a chata, porque aí depois vai chegar a fase que vai mudar. Que é onde que o pai vai colocar os limites, a educação, e a mãe ali vai virar como se diz, um step, né, para algumas coisas. Então fica a nossa dica aí, Sim, né? depois vocês comentam aí o que vocês pensam, dentro do que nós falamos, o que vocês pensam do lado daí. E não dá pra gente esgotar tudo nesse vídeo, porque em 10 anos tem muito Muita assunto. coisa. Então, nos outros vídeos a gente conversa mais. Tá bom, gente. Deixa aqui seu comentário, igual o Felipe falou. Outra coisa, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.